Olá pessoal, canal Historiador Cristão, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje faremos aqui uma rápida reflexão sobre a última treta que tivemos aqui no YouTube envolvendo a figura do Antônio Miranda e do Lucas Banzoli. O Lucas Banzoli, creio que todo mundo também conhece. O Antônio Miranda, né, dispensa comentários. Todo mundo sabe que eu venho reagindo nos últimos vídeos a algumas ideias mirabolantes defendidas por ele, tá? Dentre as quais se destaca a ideia de que Paulo teria escrito as suas principais cartas após 70. Na verdade, todas as cartas de Paulo, na visão dele, foi escrita após 70, né? Paulo escreve após 70. E aí, ele foi respondido pelo Lucas Banzoli. Mas, cara, foi uma humilhação completa. O Lucas Banzoli simplesmente destruiu já no primeiro vídeo ele. E aí ele não se contentou, acho que ficou meio dodói, e aí lançou uma resposta. Cara, vocês têm que assistir esse vídeo. Assista todos os vídeos, tá certo? É só procurar aí o canal do Antônio Miranda, procure também o canal do Lucas Banzoli. Eu vou deixar os links aqui dos vídeos, principalmente o último vídeo do Lucas Banzoli, onde ele mostra o quanto o Antônio Miranda é um cara desonesto. Ele simplesmente desconsiderou vários pontos da argumentação do Lucas Banzoli, os principais textos que mostram de maneira cabal que Paulo estaria escrevendo antes de 70. Ele desconsiderou completamente, passou por cima disso no vídeo dele, não falou nada. E ficou o vídeo inteiro falando que Romanos 11 estaria ali falando sobre a queda de Jerusalém. Mentira, uma mentira completa, tá certo? Eu não vou focar, obviamente, em Romanos 11 aqui, porque isso o Banzoli já fez de maneira brilhante. Então eu ficaria aqui repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. O que eu posso dizer é que o Banzoli provou por completo, de uma maneira clara, que Romanos 11 nada tem que ver com a ideia da queda, o evento sobre a queda ali de Jerusalém, né? Não tem nada a ver com isso. Ali a transgressão que o texto fala é justamente uma transgressão no sentido espiritual. A queda, a derrota, é uma derrota no sentido espiritual, certo? E esta queda, essa transgressão resultou, tá certo, em salvação para os gentios. Essa é a teologia paulina do início ao fim, e que todo mundo sabe disso, tá? Agora, o mais incrível disso, do vídeo do Antônio Miranda, é o quanto ele é desonesto, cara. Pelo amor de Deus. Tá certo? E eu vou mostrar aqui. Agora, antes, eu queria colocar aqui um trechinho pequeno de uma fala do Antônio Miranda, certo? Para que vocês entendam a minha argumentação durante o vídeo aqui, tá certo? E entender o motivo do porquê eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá certo? Note que a ideia do Antônio Miranda é que Paulo escreveu após 70. Eu defendo que Paulo escreveu antes. Para começo de história, a minha posição, ela é uma posição defendida pela maioria dos acadêmicos. Aí vem o Antônio Miranda com aquela carinha de deboche, né? Ele acha que ele está arrasando, né? Ele acha que ele está defendendo uma verdade incontestável. De todo modo, eu vou mostrar aqui um trecho de uma fala onde ele fala o seguinte: olha, que para datar uma documentação, um dos critérios é justamente a evidência interna. É o que está contido no documento, né? É o que está escrito ali no documento. E isso é o que ele fala. E aí ele vai dizer lá, que ele vai usar Romanos 11, falando que o que Paulo está falando ali é justamente da queda de Jerusalém. Então, Paulo só poderia estar ali situado após 70 e não antes de 70. E essa é a evidência dele. Mas, como já falamos e como o Lucas Banzoli já mostrou, Romanos 11 não fala nada sobre isso, de queda do templo. Então, vou deixar o link do vídeo para vocês assistirem. E outra coisa, ele citou também um texto de Tessalonicenses, onde fala que a ira de Deus caiu sobre os judeus, confundindo ira com juízo. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, embora uma coisa leve a outra, né? Lucas Banzoli explicou brilhantemente isto aqui, né? Lucas Banzoli é teólogo, né? Eu não sou teólogo, sou professor de história, sou historiador. Então, essa parte do Lucas Banzoli mostrou com inúmeros autores ali no vídeo, detonando por completo a perspectiva do Antônio Miranda, de que Paulo estaria falando sobre a queda de Jerusalém. Não tem nada a ver com isso, tá bom? E, inclusive, o Miranda distorceu o autor que ele citou, né? Porque ele só mostrou parte da argumentação do autor e ocultou o resto. Aí o Lucas Banzoli mostrou o resto para vocês. Veja aí a diferença de uma pessoa honesta e de uma pessoa desonesta, né? Mas uma coisa que o Antônio Miranda falou, e que eu vou colocar aqui na tela para vocês, certo? É o seguinte, né? Que as evidências internas é um dos critérios que nos ajuda a datar uma documentação. Ah, é, Antônio Miranda? Ah, é? Vamos lá, mas vamos colocar aqui a fala. Vai ser uma coisa bem rápida, viu, pessoal? Ok. Vê o que o Antônio Miranda diz. Os evangelhos são depois de 70, por causa da análise interna.
Na análise interna, eles estão falando da Guerra de 70. Por isso que eles atribuem de 70 em diante. Tá? Muito bem. Então você vê nessa fala do Antônio Miranda que ele admite que um dos critérios para a gente datar uma documentação é as evidências internas. O que ele falou aqui não é nenhum absurdo, né? É óbvio. É claro. Para além das evidências externas, temos também as evidências internas, ou seja, dentro do próprio texto, que nos ajuda a datar o determinado texto, né? Agora, note que ele não considerou isso durante o vídeo. Ou seja, ele fala uma coisa na teoria, mas na prática parece desconsiderar completamente isto. Se não, vejamos o que Banzoli já mostrou lá no seu primeiro vídeo, certo? E no final do segundo vídeo também, e que eu vou reforçar aqui para ver se ele fala sobre isso, né? Isso não pode passar batido, porque gente desonesta tem que ser desmascarada mesmo. Vamos lá. Vamos colocar aqui Romanos 15, o mesmo texto que ele passou mais da metade do vídeo falando, né, lá sobre Romanos 11 e tudo mais. Vou mostrar na mesma carta aqui uma referência onde Paulo, tá certo? Mostra pra gente que estaria escrevendo antes de 70. Romanos capítulo 15, do versículo 25 ao 27. Vê o que o texto diz. Isso aqui é a carta aos Romanos, tá? De Paulo. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Ué, mas Jerusalém não estava destruída quando ele estava escrevendo? Não já estava destruída? Por que ele fala como se Jerusalém ainda estivesse em pleno funcionamento aqui? Vê o que ele diz no versículo 26. Pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Opa, tem santos em Jerusalém ainda? Tem crente em Jerusalém? Ué, mas Jerusalém não estava completamente destruída e arrasada? Então como é que ele está escrevendo aqui após 70? Depois dos fatos envolvendo a queda de Jerusalém? É óbvio que não. Não faz o menor sentido do ponto de vista histórico isso aqui. Note o que ele segue dizendo no versículo 27. Tiveram prazer nisto e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Isso aqui ele está fazendo uma referência ao que ele já tinha falado nos versículos dos capítulos anteriores, né? Inclusive o capítulo 11. Ele está dizendo o seguinte, olha, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, e aqui ele está fazendo referência lá à queda, né, dos judeus, que o Miranda interpreta isso como se fosse um conflito militar, né, envolvendo a queda de Jerusalém e tudo mais. Tem nada a ver com isso. Aqui a queda espiritual é uma transgressão no sentido espiritual, obviamente, como Lucas Banzoli mostrou brilhantemente isto aqui, do ponto de vista teológico, tá certo? E o que é que acontece? Essa queda de Jerusalém, no sentido espiritual, resultou em bênção para os gentios, né? Ele está lembrando isso novamente no capítulo 15, no versículo 27. Agora, cara, pensa comigo uma coisa aqui. Ele mostra claramente aqui que, certo? Jerusalém está em pleno funcionamento, tem santos ali, tá certo? Isso apenas alguns capítulos depois do capítulo 11. Ou seja, como é que o cara iria se contradizer desse jeito? Será mesmo que ele está falando em Romanos 11 da queda de Jerusalém? É claro que não. É claro que não. Ele está falando, obviamente, não da queda de Jerusalém. Por quê? Porque ele estaria cometendo uma contradição enorme aqui. Porque no versículo 15, no capítulo 15 que eu mostrei a vocês aqui, ele deixa claro que Jerusalém está em pleno funcionamento. Tá? Em pleno funcionamento. Quer ver outra evidência disso? Agora em Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 16, outra carta aí de Paulo, né? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2 e 3. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Ora, ele está dizendo aqui que queria mandar ofertas para os crentes de Jerusalém. Mas peraí, Jerusalém já estava destruída, né? Então, no momento em que ele está escrevendo a carta, ele deixa claro que Jerusalém aqui está em pleno funcionamento, porque ele está orientando o que a igreja aqui sobre a coleta direcionada aos pobres cristãos que estavam ali em Jerusalém. Então, ele fala aqui claramente que Jerusalém está em pleno funcionamento. Quer ver um outro texto? Vamos agora para 1 Coríntios, agora no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 13 e 14, que diz assim, ó, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Opa! Vê a linguagem que ele usa aqui. Vocês não sabem que aqueles que trabalham
Ele está falando de pessoas que ainda trabalham no templo no momento em que ele está escrevendo. Ora, se Jerusalém e o templo estivessem destruídos, obviamente que ele teria dito o seguinte: olha, vocês não sabem que aqueles que trabalhavam do templo no passado, né? O tempo aqui seria outro. Ele estaria usando um tempo diferente, o tempo no passado. Mas não. Ele fala, vocês não sabem que aqueles que trabalham, dando a entender que ainda existiam pessoas que trabalhavam no tempo. Então, meu amigo, são 3 textos que detonam por completo a perspectiva do Antônio Miranda de um Paulo ambientado ali, escrevendo pós-70. Tá? As evidências internas que o próprio Miranda, como mostramos no trecho do vídeo dele, admite como um critério para datar o documento, essas evidências internas mostram que o texto ambienta Paulo antes de 70 e não depois de 70. Sem falar nas evidências externas, que eu já mostrei no vídeo lá que eu fiz semana passada, refutando ele, certo? Tá aqui no canal. As mentiras históricas do Antônio Miranda, eu acho que é assim o título, tá? Onde eu mostro as evidências externas que vão ali ambientar Paulo na década de 50, 60 do primeiro século, no contexto de Cláudio. E aí eu citei Atos. Aí alguém pode dizer, mas você está citando Atos. E daí? Cito mesmo. Um livro que contém inúmeros marcadores históricos, tá certo? Confirmados em várias obras da antiguidade, como Tácito, Suetônio, Joséfo. Por que eu não citaria, tá certo? E aí eu trouxe vários exemplos de como Atos é fiel do ponto de vista histórico. Citei lá aquela passagem de Atos falando sobre a fome no contexto de Cláudio. Isso é falado, né, expressamente por Joséfo. Também citei o episódio envolvendo a expulsão dos judeus de Roma no contexto de Cláudio também. Isso está ali sendo relatado por Suetônio. Atos confirma isso. Né? Tem a morte de Herodes Agripa, no que pesa as diferenças do relato de Atos e o relato de José, tem muita coisa em comum entre os dois. Fala que Herodes Agripa saiu ali da Judéia em direção a Cesareia, né? Que estava ali com as vestes reais. Todos os dois falam isso, tá certo? Os dois também falam também, né? Que Herodes Agripa ali estava sendo invocado como Deus. Atos usa aquela expressão, a voz de Deus, né? A multidão direcionada ali para Herodes, dizendo, olha ali, ó, voz de Deus e não de homem, chamando ali Herodes de Deus, né? E que por isso ele foi morto depois, né? Como castigo divino, Atos traz isso. No que pesa as diferenças, tem muitos pontos em comum. Aí você pode dizer, mas tem muita diferença. Qual é o problema? Né? Existem muitas diferenças em outros textos da antiguidade, quando estes textos relatam sobre determinados personagens históricos, como Tibério. Já citei esse exemplo milhares de vezes aqui no canal. Tem um historiador do primeiro século, um historiador acho que é romano, o nome dele é Patérculo, certo? Pouco conhecido, né? Quem cita ele é o Dominique Crossan, na sua obra O Nascimento do Cristianismo, onde ele fala, tá certo, que ele narra Tibério de uma forma diferente de Tácito. Ou seja, estamos falando de 2 historiadores que narram um personagem de uma forma diferente. Isso acontece muito por conta dos interesses desses personagens, que são distintos, ou porque um esqueceu de falar um detalhe aqui que o outro lembrou. Tem vários motivos para essas diferenças, né? O que prova que são fontes ali distintas, diferentes e independentes, que relatam um acontecimento ou falam sobre o personagem. Ninguém vai dizer que Tibério não existiu porque um está narrando diferente do outro, né? Isso é pura bobagem. Então você dizer, mas Atos difere em alguns aspectos de Gálatas. É verdade, mas tem coisa em comum, muita coisa em comum também. Uma delas é o fato de que Paulo era visto pelos judeus como alguém que estava ali pregando uma nova forma de se interpretar a lei. Olha, não precisa guardar a circuncisão e tudo mais. Paulo estava tendo um problema com os judeus. Gálatas fala sobre isso, Atos também. Então, existem pontos em comum na narrativa no que pese as diferenças. Então, todas estas provas aí apontam para o fato de que Paulo estaria ali ambientado na década de 50, 60. Eu trouxe também no vídeo, né, uma evidência arqueológica envolvendo a figura de Erasto, citada em Romanos 16, se eu não estiver enganado, né, que era um funcionário público, tá certo? Eu acho que ele é de Corinto, se não estiver enganado. E essa inscrição arqueológica, esse achado arqueológico muito importante, fala que ele era um famoso funcionário público de Corinto e que isto também é relatado em Romanos nesses termos, tá certo? Mostrando aí a relevância histórica de Romanos também, tá certo? E que coloca esse Erasto aí como uma figura que Paulo, de algum modo, conheceu provavelmente, né? Enfim, existem vários marcadores, tá certo? Históricos, que são confirmados
para além de Paulo, né? Em Atos dos Apóstolos, principalmente, tá certo? Enfim, então, cara, é por isso que a maioria dos estudiosos, dos historiadores, estudiosos do Novo Testamento, eles chegaram à conclusão de que Paulo, obviamente, escreveu antes de 70 e não depois. Isso não é tirado da cabeça da gente, isso é uma análise que se faz, uma análise que se faz, né? Análises externas e principalmente as análises internas, que vocês também fazem, certo? Vocês que dizem que Paulo veio depois de 70, vocês também usam esse critério, né? De maneira distorcida, obviamente, mas fazem uso também deste critério, tá bom? Então, fica aqui as minhas observações sobre esse debate, esse embate entre o Lucas Banzoli e o Miranda. Vamos aguardar, né? Ver se o Miranda vai responder aí. E com certeza o Banzoli vai contra-argumentar novamente. Inclusive, o Banzoli, já, se eu não estiver enganado, já chamou ele para debater, tá certo? Ele não debate, não. Ele gosta de debater com gente que não tem o que passar para ele, aqueles crentes lá, ignorante, que vai na live dele e tudo mais, tá bom? Com gente que domina o conteúdo, ele corre, né? Como um bom covarde que é. Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Eu peço que vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? Vocês é que vão fazer esse canal crescer. Se não for vocês, não vai sair do canto. Até porque eu sou assim, né? Às vezes eu estou empolgado para fazer vídeo, depois fico uma preguiça danada. Tem muitas das minhas responsabilidades aqui também. Eu dou aulas, eu estudo, tá certo? Tenho várias responsabilidades, enfim. De todo modo, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, pessoal, tá bom? Valeu e até mais.